Agora, Lorival Santana, meu boa noite a você. Boa noite. Nós temos nosso analista internacional, nós temos um assunto inédito. Olha que é difícil a gente, nessa altura da profissão, depois de muitos anos na reportagem, considerar um assunto de política inédito. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos, de fato, estão todo mundo segurando a respiração. O líder do Partido Republicano, Kevin McCarthy, ele conseguiu agora há pouco uma pequena vitória. Vamos explicar tudo, mas vale a pena vocês prestarem atenção. Ele conseguiu que a sessão para eleger o presidente da Câmara dos Representantes, equivale nosso ali, vai manter uma comparação, é meio brutal, mas vale. Comparava a nossa Câmara dos Deputados, o presidente ali da House of Representatives. A eleição dele foi adiada para amanhã. Com isso, ganhou-se tempo para buscar um acordo e controlar uma rebelião dentro do próprio Partido Republicano. Pela primeira vez em mais de século, os americanos não conseguem eleger um presidente para a House of Representatives. Vamos conferir primeiro o noticiário. O líder republicano Kevin McCarthy já sofreu 6 derrotas na tentativa de se consolidar como presidente da Câmara. A última vez que a casa passou por uma crise como essa foi há exatos 100 anos. O partido que tem a maioria dos deputados, como é o caso dos republicanos agora, geralmente consegue eleger o presidente da Câmara na primeira votação, já na abertura do ano legislativo. Desta vez, Kevin McCarthy enfrenta uma rebelião da ala mais à direita do partido. O impasse coloca em foco os desafios dos republicanos, que conseguiram o controle da casa por uma leve maioria nas chamadas eleições de meio de mandato, em novembro. Um resultado que ficou bem abaixo da expectativa de uma onda vermelha nos Estados Unidos. Diante da crise, o ex-presidente Donald Trump pediu aos republicanos que votem em Kevin McCarthy. O apelo não foi suficiente para convencer o grupo de 20 deputados mais radicais, que se recusam a apoiar o líder do próprio partido na votação para a presidência da Câmara. Do outro lado, o democrata Hakeem Jeffries, que assumiu a liderança do partido no lugar de Nancy Pelosi, tem conseguido reunir o apoio de todos os deputados do partido em torno dele em um apoio simbólico. Enquanto o impasse não for resolvido, os deputados continuam sem poder tomar posse. E a Câmara dos Estados Unidos segue paralisada. Lorival, independentemente do inusitado dessa situação, ela tem um aspecto realmente grave, que significa entender em que termos consegue controlar o Partido Republicano. Isso é o que os americanos chamam de hardball, né? Você faz uma coisa que as regras permitem do jogo, mas que é um chute não para fazer gol, mas para ferir o adversário. Eles não têm condições de eleger esses 20 rebeldes, que representam 1/10 da bancada republicana de 222, não tem como eleger o presidente da Câmara, mas tem como ferir ao máximo o sistema, que é o que eles querem. É um pessoal que veio do Tea Party, você se lembra, ultraconservador, anterior ao Trump. Aliás, o Trump é um produto desse ambiente, né? E eles, então, se tornaram mega, agora já são chamados de ultra mega, Make America Great Again, né? E a grande concessão que o McCarthy fez esta noite para conseguir esse adiamento até amanhã, olha como é precária a situação, ele não queria fazer, resistiu desde o dia 8 de novembro, que foi o dia da eleição, que é o seguinte: o Super PAC, que é o grande comitê de arrecadação para campanhas, o McCarthy tem usado para impulsionar pré-candidatos mais moderados nas primárias. E esse é o motivo da rebelião. Embora eles digam que é porque é controle de orçamento no Congresso, que é para poder destituir o presidente, fazer um recall, não, a questão-chave é essa, porque ele tem usado o McCarthy ao longo dos anos, e é por isso que ele se mantém como líder, embora quase ninguém goste dele, porque ele faz esse controle das verbas nas primárias para reduzir o espaço dos trumpistas, dos ultra-radicais. Não porque ele não seja ele é super conservador, um dos mais conservadores da história da liderança do Partido Republicano, mas porque ele percebeu que esses ultraconservadores, trumpistas, estão encolhendo o partido, tanto que tiveram um desempenho ruim na última eleição e têm tido desempenhos ruins.
Então, esse é o motivo da briga e ele cedeu agora. Ou seja, ele abre mão do controle das verbas do Partido Republicano para escolher quem é que vai ser pré-candidato nas primárias. Evidentemente, a gente começa a tentar fazer certas ironias, né? Quer dizer, quais são os chefes de partidos aqui que controlam verbas de fundão, por exemplo, para favorecer as suas próprias bancadas, por aí vai. Parece que ninguém inventou nada nesse sentido. Agora, a lição para o Brasil é muito forte do ponto de vista de quanto de quanto o domínio por um grupo extremo dentro de um partido grande acaba minando a própria instituição, no caso ali, a Casa dos Representantes. Sem dúvida, e o próprio partido, né? E talvez, difícil a gente fazer a analogia direta e simples. Não, com permissão, com alguma ironia, era só uma ironia. Né? Mas no fundo, os paralelos que a gente pode fazer, e aí puxando a sardinha para o lado aqui da política brasileira, o quanto essa questão financeira acaba sendo muito parecida com a que a gente tem aqui, também é um desafio que vai ser visto na gestão dos recursos do partido mais rico do Brasil a partir deste ano, que é o PL de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, que também tem a sua divisão entre esse grupo bolsonarista raiz mais ideologizado e os políticos mais pragmáticos. Né? A diferença é que esse não é dinheiro público, né? Falando só da gestão. Quando você fala de Super PAC, você está falando da arrecadação sobre doação. Doação voluntária. Por isso que eu disse que a comparação que eu estava fazendo era uma mera ironia. Era dizer assim, alguém que controla o fluxo de recursos. E o fluxo de recursos tem enorme importância na capacidade desse candidato de prevalecer eleitoralmente ou não. O ponto que eu gostaria de voltar é a figura de Trump. E o que foi, em termos relativos, embora tivesse conquistado o domínio da House of Representatives, em termos relativos, foi uma derrota dos republicanos agora em midterms. Em que medida isso já transformou dentro do Partido Republicano as perspectivas de Trump na reeleição? Essa crise diminui o Trump, porque ele relutou em fazer esse apelo exatamente porque ele temia o efeito que teve. Qual foi? Zero efeito. Né? Os 20 continuaram fazendo exatamente o que vinham fazendo ontem, depois do apelo do Trump. Então, isso mostra que o Trump não tem liderança nem sequer sobre os 20 mais radicais trumpistas, hoje trumpistas do Partido Republicano. Porque o que eles dizem, e foi uma oportunidade também para esses rebeldes mostrarem que eles não têm um líder. Esses caras, e tem algumas mulheres também, eles são antissistema. São. O Tea Party, por nascimento, vem de um episódio no qual eles contestam o sistema. Exato. Então, eles querem mostrar que eles não têm, nem sequer o Trump os lidera, embora o Trump também seja antissistema. Nós estamos falando de um grupo que está à direita do Trump neste momento. Agora, esses 20, porque eram 57 a bancada trumpista mais consolidada. Eu observava, acompanhava as votações que interessavam ao Trump, como é que nessa bancada que era de 257 votavam, mas agora são 20. E 20 radicais que se descolaram do trumpismo. E isso é resultado das eleições de novembro, em que realmente aqueles candidatos que o Trump conseguiu impor não se elegeram, muitos deles, governadores, senadores, a gente falou disso aqui, deputados, assim por diante. E aí vem essa briga pelo controle da arrecadação de verbas, e aí eles conseguem impor isso. São 20 deputados que conseguem impor isso a 220, e com isso passam a controlar também a parte orçamentária. O McCarthy fez concessões nisso também. Então será uma bancada majoritária que estará refém de uma pequena minoria do próprio partido. É um grande problema para o Partido Republicano. Alguma observação, Yuri? Não estou indo para o encerramento. Não, eu acho que só vale a gente também fazer o paralelo dessa forma de fazer política, né? O Lorival mencionou o hardball, o quanto também esse hardball chegou aqui ao Brasil. Que é obstruir pelo prazer de obstruir, no caso. Yuri Pita, um grande prazer ter você aqui conosco. Obrigado mais uma vez. Lorival, como sempre, muito obrigado pela participação aqui no WW.